Olá, nessa videoaula a gente vai um pouco além do que a gente foi na videoaula anterior. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o último gráfico que a gente viu. Deixa eu observar. Perceba aqui, né, que eu tenho dois conjuntos, um conjunto que está representado em vermelho e outro que está representado em azul. Né? Eles estão separados por uma reta. Percebe que funciona muito bem para separar dois conjuntos quando esse conjunto, ou mais, né? Mas somente quando esse conjunto, né, ele está linearmente separável. Tá? Como assim, né? Aqui percebe que eu posso separar por uma linha. Em alguns casos, isso não vai ser verdade, né? Eu não vou poder separar esses conjuntos por meio de uma linha. Então, eu nunca vou conseguir, né, classificar de forma satisfatória esse meu sistema. Por exemplo, vamos aqui. Um exemplo muito que foi um dos primeiros desafios, né, que a gente tem de redes neurais, foi a porta Shor, tá? Que é o exclusivo. Ela é uma porta que quando mais de um valor, quando os dois valores são zero, ou quando os dois valores são 1, ela é zero, né? Ela é zero, a saída é não ativada, e quando os dois valores são diferentes, né? Quando um é zero e o outro é 1, então quando o primeiro vai ser 1 e o segundo vai ser zero, ela tem ativação 1. Tá? Então a gente vai simular essa rede aqui para a gente ter um exemplo dessa aplicação. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou escolher agora, né, quando eu tenho sinais iguais e quando eu tenho sinais diferentes. Tá? Então, como assim? Em vez de 1, né, eu vou ter aqui menos 1 e 1. Então, sinais diferentes. Menos 6 e 5. Tá? E eu vou ficar brincando assim. Tá? Eu vou só trocar o sinal de 1. Ou seja, um tem positivo, outro negativo. E vou fazer sinais iguais também. Menos aqui, menos aqui, menos aqui. Aqui eu vou ter... Acabei. Vou colocar assim. Né? Aqui vai ficar positivo. Aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Pronto. E aqui vai ficar negativo. E aqui vai ficar negativo. Então perceba que eu tenho aqui sinais iguais e aqui os sinais diferentes. Eu vou rodar só essa parte do código para a gente observar como é que ficou a divisão. Eu vou colocar o grid para ficar melhor observar. Perceba, né, que com uma linha, né, eu não consigo separar esses conjuntos. Né? Bora tentar. Vou colocar aqui. Ó, não tá. Né? Posso trazer essa linha mais para a esquerda, né? Então posso diminuir aqui esse coeficiente, colocar 2, 1, 1 por exemplo. Opa. Perceba que por mais que a gente tente, né, fazer, fica difícil fazer com que ela separe, né, todos esses conjuntos. E até, na verdade, nem é difícil, é impossível, né? Uma vez que eu não consigo separar por uma linha, né? A melhor linha seria talvez passando por aqui, né? Se eu passasse por aqui, por exemplo, eu acertaria no que ficou de baixo, aqui passa bem aqui, né? Eu acertaria esses 4 vermelhos, né? E esses 2 azuis, mas eu estaria ignorando completamente esses 2 azuis que eu tenho aqui, tá? Então perceba que por mais que eu tente ajustar, eu não vou conseguir separar isso com uma reta. E por isso, né, a gente, né, foi desenvolver um outro tipo de rede que vai conseguir, né, predizer o comportamento desse tipo de conjuntos. Então vamos lá. Agora vamos falar, né, do problema que a gente não consegue separar por uma reta. Que é o caso que eu falei para vocês da porta Shor. Eu vou colocar duas cores, vou colocar... Perceba, né, como eu mostrei no vídeo do MATLAB, na parte do MATLAB eu não consigo separar esse problema por uma única reta. Tá? Ok? Porque, né, eu nunca vou conseguir separar. Né?
justamente porque eu tenho pela forma como estão distribuídos esses pontos. Então, utilizando uma camada, né, como eu mostrei para vocês, né, do Perceptron, que eu vou ter apenas uma camada com duas entradas e os pesos, né? Vou ter essa minha camada aqui com uma função de ativação linear. Eu não vou conseguir, né, desenvolver uma reta que vai separar, né, esse tipo de distribuição. Tá? Então, o que acontece? Né? O que se pensou que poderia ser feito? Tá? Uma forma de se fazer isso, né, utilizando mais de uma camada, tá? E múltiplos perceptrons. Tá? Esse caso específico pode ser resolvido com dois perceptrons, tá? Numa primeira camada, que vão realizar minha saída aqui numa outra camada. Bom, o que esse sistema vai fazer? Ele vai separar em duas retas primeiro. Tá? Então ele aqui nesse primeiro ele vai usar duas retas para separar esse conjunto. Tá? E esse conjunto ele vai ficar com uma resposta dele nessa outra camada, tá? Dessa forma. Bom, o que acontece? Né? Aqui eu tenho aqui uma rede, a rede R1, que eu vou chamar, e a rede R2. Tá? Aqui eu tenho R1. E aqui eu tenho R2. Quando ela estiver acima vai ser 1, quando estiver abaixo da rede vai ser 0. Esses dois pontos estão acima da rede R1, então vai ser 1. Né? Para R1, então eu estou aqui no 1. E eles estão abaixo da R2, então vai ser 0. Então eu vou no 0. Tá? Esse ponto está acima das duas retas e esse outro ponto está abaixo, por isso que eles ficaram no 0. E esse próximo perceptron, tá? Ele vai separar uma nova reta. Bem aqui. E essa reta ela vai conseguir separar os conjuntos, né, de forma perfeita. Tá? Então eu vou ter aqui, né, você conseguir realizar o comportamento de uma porta-Shor. Porém, né, a gente ainda não está fazendo isso de forma automática. A gente está fazendo isso de forma manual. Né? A ideia é que o computador, por si, ele aprenda esses padrões e possa replicar. Além disso, né, a gente tem um problema bem simples aqui, poucos pontos. Né? Que se a gente comentar o número de pontos, né, o número de não linearidade desses pontos, pode ser que duas retas não seja o suficiente. A gente precisa fazer 3. Ou então 4, 5, 6, ou até infinitas retas para a gente conseguir classificar o nosso conjunto de forma correta. Então, né, utilizar só aumentar o número de retas não vai resolver nosso problema. Pensando nisso, tá, depois de um tempo, né, que ficou em um hiato, as redes neurais foram desenvolvidas, né, o algoritmo de backpropagation e a utilização de camadas não lineares. Tá? A partir de agora, com apenas duas camadas, com 3 camadas, né, eu tenho minha camada de entrada, tá? Uma camada escondida e uma camada de saída. Tá? Com essas camadas, então tem uma camada escondida, uma camada de entrada e uma camada de saída, foi possível, tá, desenvolver redes que podem resolver qualquer problema. Então, qualquer tipo de classificação eles conseguem fazer. Tá? São estimadores universais. Tá? Claro que, dependendo da quantidade do problema, né, da dificuldade do problema, pode ser que demore muito para treinar, se você utilizar determinados números de camadas. Então, pode se utilizar mais de uma, mas uma é o suficiente, em teoria, para poder classificar qualquer tipo de problema. Então, o que acontece? Para fazer isso, eles adicionaram aqui uma não linearidade na minha camada que eu vou ter escondida. Nessa camada escondida eu tenho uma função não linear, tá? Diferente do que a gente tinha, né, com o Perceptron linear, né? A gente só tinha uma linear. Agora a gente vai ter uma entrada não linear. Tá? Aqui o primeiro que eu vou passar para vocês é a ReLU que tem nesse vídeo. Né? A ReLU é uma função que ela, para pontos menores do que 0, ela é 0, para pontos acima de 0,
ela segue o comportamento de uma função linear. Essa é uma função não linear que é bastante utilizada como função de ativação para esse perceptron não linear, né, com múltiplas camadas. Então tem aqui, coloco minha ReLU, e a partir de agora, só adicionando mais neurônios, né, aqui nessa minha camada escondida, eu consigo classificar perfeitamente esse meu sistema, utilizando, né, metodologias de aprendizagem, como o backpropagation. Tá? O backpropagation, tá? Ele vai fazer o backward. Né? O que é isso? Ele vai pegar minha saída e com ela, né, vai utilizar uma função de perda e vai atualizar os parâmetros da minha rede. Tá? Então ele vai atualizar primeiro o meu parâmetro de saída, depois minha camada escondida, depois a minha camada de entrada e assim sucessivamente. Tá? Então se eu tivesse mais de uma camada, ele também com saída, depois ele ia atualizando da saída para a entrada, por isso que é backward. E o forward, que é da nossa entrada para a saída. Né? Quando eu tenho os estímulos aqui, tá? 0, 1, ele vai dizer o que é. Okay? Com essa camada ReLU, né, agora eu só preciso utilizar minha camada de entrada, uma camada escondida e a camada de saída, eu consigo classificar esse sistema, tá? E utilizando o backpropagation, de forma que ele consiga separar essas nossas funções. Então, eu faria mais ou menos isso, né? Eu consigo aqui eu teria uma classe, aqui eu teria outra classe. Então eu consigo classificar esse sistema com essa função de ativação que é a ReLU. No próximo vídeo a gente vai falar de outras funções de ativação, tá? E também no futuro a gente vai falar como escrever essa rede e depois como pegar os dados, né, e como treiná-la, tá? Utilizando o MATLAB. Okay? Até a próxima aula.